Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é sexta-feira, 26 de agosto, e eu sou Thaís Herédia e conto com a sua companhia para passarmos juntos pelas informações mais importantes sobre a economia no Brasil e no mundo. Turma, vocês já sabem que o episódio do CNN Money aqui para o podcast é gravado muito cedo. E hoje é um daqueles dias em que o evento mais importante do dia acontece às 11 horas da manhã, horário aqui do Brasil. Portanto, se você ouvir esse podcast depois do almoço, por exemplo, a notícia principal já vai ter saído e pode, inclusive, surpreender a expectativa que o mercado, que os economistas alimentaram durante tanto tempo. Especificamente nesta sexta-feira, 26 de agosto, é um truque importante, até uma armadilha diferente, porque nós estamos falando da expectativa pelo discurso de Jeremy Powell em Jackson Hole. Eu brinco que ia chegar o Natal, mas não ia chegar essa sexta-feira para o mundo inteiro, o mundo financeiro, empresarial inteiro, prestar atenção no que vai dizer o chairman do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos. O teor da fala do Jeremy Powell foi bastante antecipado pelos seus colegas do Banco Central, por vários economistas, especialmente aqueles mais pessimistas com a trajetória da economia americana e mais ainda com a trajetória da inflação dos Estados Unidos, que está no maior patamar em mais de 40 anos. O mercado se preparou e a movimentação dos últimos dias, perdendo um pouco, voltando um pouco, se reposicionando para um discurso mais duro, para a tentativa de Jeremy Powell de retomar um pouco a posse sobre a ideia de que ele sabe exatamente o que é preciso fazer e convencer os agentes econômicos disso. Como nós já falamos aqui várias vezes, a comunicação é uma das ferramentas mais importantes dos bancos centrais, porque o Banco Central lida com uma questão concreta, que é o processo inflacionário, mas ele precisa combater uma questão abstrata, que é o comportamento dos preços e da espiral inflacionária ao longo do tempo. Portanto, nós estamos falando aqui de expectativas. Ao perder a capacidade de liderar e guiar os agentes econômicos naquilo que o Banco Central acredita e trabalha para alcançar, é a perda de uma ferramenta importantíssima. E diante do cenário que nós estamos vivendo hoje, neste ano de 2022, com a inflação em alta, com os países ricos entrando em crises absurdas, estou falando do Reino Unido, estou falando da Alemanha e mesmo nos Estados Unidos, presságios sombrios até para o que pode acontecer na economia, faz todo sentido a ansiedade, a angústia e a espera por esse dia, por essa fala de Jeremy Powell. Neste evento deste ano, são 45 anos já que o simpósio de Jackson Hole acontece, é um evento promovido pelo Fed de Kansas City e essa vai ser a primeira vez na história desses 45 anos que a fala principal do dia, que é do chairman do Fed, será transmitida ao vivo. O canal do Fed de Kansas City no YouTube vai transmitir ao vivo o discurso. Essa decisão, que tem um tom moderno, né, de modernidade diante de um evento tão tradicional, que tem ali uma formalidade, né, é cercado de uma formalidade muito grande, evidencia, portanto, a relevância do que Jeremy Powell vai dizer. O Jeremy Powell, exatamente há um ano, neste mesmo evento, fez uma avaliação, um diagnóstico de que a inflação, que já era alta naquele período, já passava de 5%, a inflação era um evento temporário, um evento passageiro. Pois bem, mesmo sem Powell saber que 6 meses depois o mundo teria que enfrentar a guerra na Ucrânia, essa fala dele ficou e deixou o chairman do Fed refém desse diagnóstico equivocado e acabou minando essa ferramenta que eu acabei de ressaltar aqui como das mais importantes do Banco Central, que é exatamente liderar e guiar os mercados globais. Um outro efeito da fala de Jeremy Powell é passar a régua no que os outros bancos centrais do mundo inteiro têm que fazer, porque a referência do mundo, do mercado financeiro, da formação de preços dos ativos no mundo inteiro, e por ativos eu também falo de dívidas soberanas de países que estão enfrentando fragilidade na sua política fiscal, a referência principal é exatamente a taxa de juros dos Estados Unidos. Então há uma série de nuances aqui e de fatores determinantes
limites que a fala de Jeremy Powell hoje pode provocar nas decisões de outros bancos centrais, nas decisões de investidores, de gestores e, claro, no final da ponta fazemos todos parte da mesma sociedade e, portanto, dividimos a preocupação com o futuro, a preocupação com o processo de inflação que corrói o poder de compra das famílias no mundo inteiro. Falando um pouco da abertura dos mercados nesta sexta-feira, né, tentando antecipar, ou pelo menos acreditar naquilo que foi antecipado e é esperado pelo discurso de Jeremy Powell, os futuros americanos abriram numa leve queda e as bolsas europeias abriram em alta. O movimento dos futuros americanos, ele é explicado por uma tentativa do mercado ali de realizar um pouco de lucro depois dos ganhos dos últimos dias e também encontrar ali uma certa proteção diante da expectativa pelo discurso. Isso é uma coisa. Importante é saber que o mercado já precificou que o Fed vai subir, vai promover mais uma elevação de 0,75 pontos percentuais na reunião de setembro. E o que o mercado quer ouvir de Powell é se ele vai conseguir sinalizar o que o Fed vai fazer a partir de setembro. Vamos lembrar que vamos ter a super quarta-feira, né? Dia 20 e 21 de setembro, nosso Banco Central aqui e o Fed fazendo reuniões juntas. Na Europa, as bolsas abriram operando em alta porque há uma recuperação dos preços das commodities por causa do que está acontecendo na China. Diante da expectativa de um crescimento bem menor, o governo chinês está reagindo. E dia sim, outro também, eles anunciam pacotes de estímulo. O primeiro objetivo é salvar o mercado de crédito imobiliário e o segundo é, de alguma forma, tentar estancar a redução e a desaceleração da atividade econômica. Isso acaba ajudando, o aumento no preço das commodities, acaba ajudando as empresas ligadas ao setor de commodities e é isso que estava acontecendo na abertura dos mercados e nas bolsas europeias. A Ásia não, a Ásia fechou um pouco em misto, a China ainda lidando com essa incerteza do futuro, Hong Kong também na expectativa de acordos de regulação das empresas de tecnologia e o índice Nikkei fechou em alta, acompanhando o que aconteceu nos mercados americanos ontem, que, como eu disse há pouco, fecharam muito bem, inclusive fecharam melhor do que o mercado brasileiro, que vem conseguindo andar ali de fininho na paralela, sem sentir o tranco com toda a intensidade dessa angústia pela política monetária a ser adotada pelo Banco Central americano. No Money de hoje, na TV, eu contei com a participação do nosso especialista CNN em economia, o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados, e óbvio que falamos bastante sobre esse encontro de Jackson Hole e tratei inclusive com o Sérgio sobre essa modernidade, né? O interesse e a decisão do Fed de Kansas City em fazer essa transmissão ao vivo e a partir dessa sinalização que mostra a relevância do que vai sair de lá, é que Sérgio faz a sua avaliação do que esperar do discurso de Jeremy Powell. Vamos ouvi-lo. Pois é, Thaís, como você lembrou, essa reunião era muito discreta no passado e hoje ela traz uma perspectiva importante em relação ao que o Fed vai fazer sobre política monetária, né? As últimas reuniões dos últimos anos, você lembrou do Ben Bernanke, esse ano especialmente do Jeremy Powell, nessa mudança, essa transição de alta de juros que a gente está tendo agora, se torna extremamente relevante. A expectativa de todo mundo é saber o que o Jeremy Powell vai falar em relação a um pouco sobre como ele vê a inflação nesse momento, ao cenário de desaceleração da economia americana nesse momento. Como você falou, tem dúvidas de fato se a gente está nesse processo de desaceleração começando mesmo ou não. Recessão americana parece que ainda está distante. Como que isso impacta a inflação americana? Como ele vê esse processo, especialmente de inflação de energia, que afetou tanto a economia mundial, os países envolvidos, especialmente no primeiro semestre desse ano, e diferente da gente, eles têm aí pela frente o cenário de inverno bastante complicado que pode colocar pressão de novo. Então é um pouco ver como que o Fed está vendo essa dinâmica de inflação agora e para onde ela está indo. Se de fato a gente vai conseguir ver essa desaceleração e com essa desaceleração da inflação você poderia ter um ritmo de juros que começa a gente poder pensar em desacelerar. Eu estou na ponta que acho a gente de América Latina aqui, né, Thaís, que tem uma preocupação eterna com inflação,
inflação americana ainda inspira cuidados, tem ainda um processo que vai além de energia, que começa a preocupar, a inflação de serviços, outros itens que começam a pressionar e que vão trazer essa pressão inflacionária durante um pouco mais tempo do que o Fed e o mercado imaginavam. Minha gente, vocês sabem que esse simpósio de Jackson Hole, ele acontece desde 1978 e é promovido pelo Fed de Kansas City. É um grupo seleto, esse ano são esperadas 120 pessoas, tem acadêmicos, tem economistas. Hoje, por exemplo, tem uma fala da economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, tem fala de outros chairmans de outros bancos centrais importantes, como o Banco Central do Japão, Banco Central do Reino Unido, e tem uma ausência que está chamando a atenção. Christine Lagarde, que comanda o Banco Central Europeu, não vai ser representada pela vice-chairman do BCE, mas de qualquer forma ela não vai. Por que vai ser importante também acompanhar a fala desses líderes, né, desses banqueiros centrais? Há um descompasso muito grande entre o que está acontecendo na Europa, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Nem se fala com o que está acontecendo pro lado de cá do hemisfério, né, do globo, né, no hemisfério sul. A diferença é que o Brasil saiu na frente. Nós já estamos adiantados nesse processo, mesmo tendo uma dose muito mais elevada de remédio, né, afinal de contas, nossa taxa de juros está em 13,75% ao ano, correndo o risco de chegar aos 14%. Portanto, para nós aqui, viver o mesmo problema custa muito mais caro, mas ainda assim há esse desbalanço, esse descompasso entre as economias mais ricas, entre a necessidade de ação de cada um dos seus bancos centrais. O Reino Unido, por exemplo, mergulhado numa crise absurda, a conta de energia vai ter um reajuste de 80% agora em outubro, com um novo reajuste previsto para janeiro. Há uma demanda gigantesca para que o Estado britânico reaja, que o governo reaja e de alguma forma proteja as famílias, inclusive de uma crise humanitária. E o Reino Unido está sem governo, né? Só um parênteses aqui, dia 5 de setembro tem eleição pelo novo primeiro-ministro que vai substituir Boris Johnson. Bom, fecha o parênteses. Vamos voltar a falar desse descompasso, porque ele foi o tema da minha outra pergunta e a minha conversa com Sérgio Vale, nosso especialista CNN, e é desse desbalanço, desse desequilíbrio entre as ações dos bancos centrais e como isso se reflete na economia global que ele fala agora. Tem um descompasso, de fato, muito relevante da política monetária mundo afora, né? A gente aqui na América Latina, o Brasil especialmente, já preocupado desde o ano passado com o processo inflacionário que estava subindo. A nossa inflação, de fato, subiu com mais intensidade ano passado do que no resto do mundo. O BC teve que subir com mais força antes do que a maior parte do mundo. A gente vai começar ainda a colher os frutos dessa desaceleração, as expectativas ano que vem ainda estão sob controle, então acho que a gente começa a ver o processo dessa alta de juros aqui no BC começar a funcionar. Mas a gente olha o BCE, o Banco Central Europeu e o Fed, a gente vê esse grande descompasso. O BCE agora começou a se mexer em termos de taxas de juros com uma inflação que eu diria que é mais preocupante quando a gente olha para frente. Inflação europeia, por conta do inverno e por conta da dependência muito maior da Rússia do que os Estados Unidos, tem aí um problema de energia, especialmente de gás natural, que vai ser muito crítico e muito complicado no inverno. Tem uma tendência de subir preços de energia com força no final do ano de novo, e isso colocava pressão na inflação, numa inflação que já está elevada, e o BCE só começou a subir a taxa de juros agora. Então, assim, acho que esse descompasso que a gente está vendo na política monetária no mundo também não ajuda. E no caso do BCE, eu diria que ele é um dos bancos centrais que mais está atrasado hoje para tentar combater a inflação. E aí também não tem muita alternativa, Thais. Ele vai ter que subir com mais intensidade do que tem agora e inevitavelmente a gente vai ver a Europa também entrar em recessão. Já está, de certa forma, entrando nesse processo de desaceleração por conta da guerra, mas ainda tem um caminho de desaceleração que vai precisar acontecer para conseguir controlar essa inflação. Agora vocês pensam, né? Hoje, na sexta-feira, meia hora antes do Jeremy Powell falar, vai ser divulgado o PCE, que é o Índice de Preços de Gastos com o Consumo nos Estados Unidos, que é o principal indicador usado pelo Federal Reserve. O Comitê de Política Monetária deles lá, nós aqui temos o nosso Comitê de Política Monetária, usa o IPCA. Eles levam em consideração todos os índices, né, que são publicados, a gente traz sempre todos aqui. Mas lá o PCE é a referência para a decisão do Fed. E o resultado de julho vai sair meia hora antes da fala de Powell. A expectativa é de que ele virá com um certo alívio. Ele subiu um pouco mais de 1% em junho e deve ter desacelerado para 0,5% em julho.
julho. A depender desse resultado, quem sabe dá tempo do Powell colocar ou tirar algumas frases do seu discurso. A grande questão é que na próxima semana, claro, nós vamos trazer aqui a repercussão de como os mercados se comportaram, de qual foi a reação dos analistas, das grandes lideranças econômicas do mundo diante do que for dito e sinalizado na reunião de Jackson Hole. E aqui no Brasil nós vamos continuar também, provavelmente o mercado vai continuar colado ao que está acontecendo lá fora, já que a nossa agenda aqui está tomada pela pauta eleitoral, né? Pelas campanhas eleitorais. Hoje, 26 de agosto, começa então, já começou na verdade, o horário eleitoral na TV e no rádio. Eu, por exemplo, daqui a pouquinho vou para a CNN Rádio e hoje nós temos que terminar o Espaço CNN, eu e Sidney Rezende vamos terminar o Espaço CNN um bocadinho mais cedo por causa do horário de propaganda eleitoral. Ele é obrigatório apenas na TV aberta, portanto a CNN Brasil vai continuar com a sua programação, seus jornais e a notícia fresquinha aqui com tudo que acontece no país e no mundo, então você não vai ficar sem informação. É isso, minha gente. O episódio de hoje termina por aqui. Foi quase monotemático, não tinha como ser diferente, dada a relevância do discurso de Jeremy Powell, que acontece daqui a pouquinho, pelo meu horário aqui na gravação do episódio. E hoje é sexta-feira, portanto, eu só volto na próxima semana. Até lá, se cuidem. Um beijo. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.